Fala galera, tudo bem? Hoje eu queria falar para vocês sobre dois diferentes perfis de aluno de inglês e eu quero o feedback de vocês, se vocês são um ou outro, e realçar os benefícios de cada um para melhorar os seus estudos e o seu desempenho, mais do que qualquer outra coisa, quando você vai falar em inglês, tá? A primeira característica, tá? O primeiro perfil de aluno que eu queria chamar atenção, para qual eu queria chamar atenção, é o perfil daquele brincalhão, tá? O brincalhão O brincalhão é aquele cara, aquela menina, que ela não tem muito medo de errar. Ela não tem muito medo de errar porque ela não está tomando a coisa muito a sério. E isso pode ser uma coisa ruim? Pode. Mas quando você está treinando, praticando o inglês com uma pessoa estrangeira, uma das melhores coisas que você pode fazer é se desapegar daquele medo de você cometer muitos erros, tá? Porque a partir dali você consegue relaxar um pouco, observar como a pessoa fala contigo, fazer perguntas que talvez se você estivesse um pouco mais enrijecido, você não faria, né? E aprender um pouco mais com cada momento de prática, além do fato de você deixar a pessoa na tua frente um pouco mais à vontade para conversar contigo, mesmo ela vendo que você não fala perfeitamente. Tá? Então, isso é uma coisa muito legal do brincalhão. O brincalhão ele tem isso como característica muito forte. Agora, temos também aquela pessoa que leva a coisa muito a sério, sabe assim? Toma a coisa muito a sério. Ela começa a ficar super receosa de fazer algum tipo de erro, de pensar, começa a pensar demais, começa a escolher vocabulário muito, vamos dizer, não sei se seriamente seria a melhor palavra, mas começa a pensar demais, né? Seria a pessoa que é um pouco mais séria, né? O perfeccionista, vamos falar. O Mr. Perfect. Colocar o Mr. ou Mrs. Perfect. Tá? Essa pessoa tem muito medo de errar. Tem muito medo de errar. Ela enrijece demais. Fica muito dura. Fica tensa na hora de falar. Tem muito mais lapsos. Não lembra das coisas que ela sabe assim, em termos de estrutura, vocabulário, etc. Então ela acaba tornando o momento de treino um momento muito tenso para ela, sabe? E isso é muito ruim, ok? Isso é uma coisa que o brincalhão não tem. Ele não fica tenso, fica relaxado, tá? Ficar relaxado demais também não é uma coisa muito legal, mas, tá? Você ter um sentimento de relaxamento ali te ajuda a fluir com a conversa, deixar passar algumas coisas que talvez estejam fora do seu alcance de compreensão, né? E interagir de forma talvez um pouco pior, entre aspas, em termos da qualidade da sua estrutura, né? E da especificidade do seu vocabulário, mas você vai ver que quando você toma para si um pouco mais essas características do brincalhão, você acaba tornando a experiência de prática do inglês outra. Você torna ela outra coisa. Ela vira outra coisa completamente, tá? Então, sem querer prolongar demais, tá? Eu vou apontar aqui algumas características mais, cada um deles, e vocês podem colocar nos comentários o que vocês acham, qual que você se encaixa melhor. Se você é o brincalhão, se é o seu Mr. ou Mrs. Perfect, né? E me fale, qual que você acha, quais características você acha que você deveria incorporar para você como estudante ou aluno de inglês para melhorar um pouco o seu desempenho? Porque esse é o final, né? Isso aqui é o que a gente quer no final das contas, poder se comunicar bem, né? Isso é se desempenhar bem quando se trata de comunicação em outro idioma. Aprende mais vocabulário por estar mais, vamos assim dizer, tranquilo ao observar o outro falar, né? Isso é muito legal, tá? Quando o cara tem uma tranquilidade mental de fluir com a conversa, prestar atenção na outra pessoa, isso é super chave. Porque isso entra muito em contraste com o Mr. Mr. Perfect. O Mr. ou Mrs. Perfect
pensa muito em si na hora de comunicar. Ele pensa muito no que ele acabou de falar. Então ele fala e ele repensa o que ele falou. Isso é muito ruim, porque isso tira a atenção do que a outra pessoa está te falando. Isso tira a sua possibilidade de você aprender vocabulário com a pessoa que está na tua frente. E muitas vezes, quando você está falando com uma pessoa nativa, você tem uma oportunidade, assim, sem igual, de você aprender a falar melhor. Né? Então, quando você pensa muito em você na hora de comunicação, você acaba perdendo muita oportunidade de aprender novo vocabulário, consertar os seus erros de pronúncia, sabe assim? Então, é ruim, tá? Você ser o Mr. e Mrs. Perfect é difícil. Você pode até chegar a ser o Mr. e Mrs. Perfect, né? Em algum momento da sua vida, mas você só vai chegar lá depois que você treinar e aprender muita coisa, tá? Então, é interessante vocês pensarem nisso também, tá? O brincalhão é legal porque ele se torna mais flexível e dá menos ênfase aos seus erros. Dá muito menos ênfase aos seus erros. E isso é algo que entra em completo e perfeito contraste com o Mr. e Mrs. Perfect. Ele é super rígido e dá muito ênfase aos seus erros. Normalmente, é aquela pessoa que se cobra bastante e acaba ficando muito presa àqueles momentos de erros e começa a se martirizar, né? Acaba de falar uma coisa, viu que errou, pá, começa já a se martirizar por dentro enquanto a conversa está acontecendo, né? Então isso é muito difícil, isso é muito foda, assim, o cara ter essas características no meio de uma conversa dinâmica, entendeu? Outra coisa que é bem legal que o brincalhão tem é que ele não se preocupa tanto com todo tipo de, vamos imaginar, de erro de pronúncia. E ele tem muito mais facilidade de aceitar o jeito que o outro fala. E isso isso vai junto, né, com essa capacidade de observar um pouco mais, né? Quando o cara tá mais tranquilo, ele consegue observar o que o outro tá falando, ele tem muito mais facilidade de aceitar isso, de absorver isso, né? Ele tá tranquilo, tá observando, ele vê que ele falou, por exemplo, ele fala, sei lá, tá falando de destino, e o cara fala fate. Ah, my fate is to be happy. Vai. E o cara fala assim, fate, your fate is to be happy. E o cara fala assim, fate, isso, fate. Ótimo, my fate is to be happy. Né? O destino é ser feliz. E o cara, o Mr. Perfect, ele não vai fazer isso. Ele vai começar, puta merda, sim, eu falei fate, que vergonha, gente. Sabe assim? Então, ele acaba dando mais ênfase aos seus erros do que aos seus acertos, sabe? Isso é muito foda. Tá? Então, essas são algumas das características do cara brincalhão ou da menina brincalhona, né? Quando se trata do perfil, né, de aprendiz e o Mr. ou Mrs. Perfect, tá? Agora, tem algumas coisas legais, tá? Que o Mr. e Mrs. Perfect tem, que às vezes ajudam o cara que é brincalhão, que é uma preocupação grande em se preparar. Ou seja, ele tem uma preocupação muito grande em estudar o inglês, estudar a estrutura, melhorar a sua estrutura, melhorar os seus pontos fracos, sabe? Saber fazer uma pergunta direitinho, né? Então, isso é muito legal. O brincalhão já não tem tanto, ele é um pouco mais relaxado, e é nisso que você não pode relaxar tanto quando você é uma pessoa que quer aprender, tá? Se você de fato tem algum problema de estrutura, vale a pena você melhorar ele um pouquinho. Se você de fato tem algum problema de pronúncia, que a pessoa não consegue te entender quando você vai falar inglês, é legal você dar um pouquinho de foco em treinar a sua fonética um pouquinho, sabe? Fazer umas técnicas de shadowing ali, para você poder melhorar isso aos poucos e se tornar mais compreensível, né? As pessoas poderem te entender um pouco melhor, tá? Então, isso é uma característica do Mr. Perfect que eu acho bem legal,
você levar com equilíbrio e o brincalhão adotar, tá? Então, tem algumas coisas ali que são muito boas no Mr. Mrs. Perfect, tá? Isso em todos os âmbitos, de pronúncia, estrutura, vocabulário, tá? E escrita também. Ajuda bastante. Mas o Mr. Mrs. Perfect, de forma geral, não é a coisa não é a meta de você ser, tá? Até porque você vai errar até o final dos seus dias. E vai haver vocabulário que você não vai saber, você vai estar sempre aprendendo vocabulário. O idioma é uma coisa super viva e vamos agregando novo vocabulário toda vez que você. Todo ano, tá? Com novas tecnologias, novos acontecimentos. Só na pandemia, muito novo vocabulário acabou acontecendo, vindo à tona, né? Sendo ressuscitado, né? De tempos que a gente não falava. E muitos novos, né? Novas palavras e novas expressões acabaram sendo agregadas nesse ano. Se você for pesquisar, vocabulário novo que surgiu com a pandemia, você vai ver muito vocabulário novo, tá? Isso é normal para o idioma. O idioma, ele é um produto das pessoas que a fala, né? Então, você fala um idioma, você está criando o idioma também, tá? Então é isso, galera. Eu acho que é isso por hoje. Me avisem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre esses dois perfis, se você se encaixa em algum deles e quais características de um ou outro que vocês podem incorporar para si. Eu vou deixar também nos comentários aqui, na descrição desse vídeo, o link para este vídeo que fala um pouco sobre a parte mais técnica de você ser aquele brincalhão, de você usar a brincadeira e como isso afeta a sua cabeça na hora de você treinar ou praticar alguma coisa, tá? Então, é isso, galera. Abraço grande por hoje. E isso é loucura de se conversar quando a gente está falando de aprender um idioma, tá? É por isso que isso aqui é Crazy Talk. Qualquer dúvida, pode colocar no comentário que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Big hug. Bye bye.